Fala, enxadristas de todo o Brasil! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje continuamos os nossos vídeos a respeito do Tata Steel Blitz, ou do Tata Steel Rapid Blitz 2019 que está ocorrendo na Índia. Esse torneio é uma parte, é o último torneio do Grand Chess Tour, que a final ocorre em dezembro em Londres e reúne os 4 melhores jogadores, se não estou enganado. Magnus atualmente é líder do torneio e hoje temos uma partida dele novamente. Está jogando muito bem esse torneio. Ele está com mais 6, ou seja, das 9 partidas ele ganhou 6 e empatou apenas 3. Então é algo muito performático da parte dele, certo? Então, Magnus versus Anand. Magnus começou com D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4, cavalo F3 e D5. Então nós transpomos aqui para a variante Ragozin da defesa gambito da dama declinado. Então C por D4, C por D5, E por D5 e bispo G5. Aqui as brancas estão pressionando já aqui esse cavalo. Então, H6, as negras questionam se as brancas voltam o bispo a H4 ou se elas tomam, ou se elas perdem o tempo voltando o bispo para E3 ou para D2, certo? Então, bispo H4, roque E3 e bispo F5. Aqui temos que esse lance de E3, ele simplesmente libera, né, o bispo para sair para jogo. Então temos F5, as negras também colocam o bispo na diagonal bem ativa. Então cavalo D2. Cavalo D2 aqui descrava o cavalo de C3 e também prepara avanços como E5 e E4 e E5. Então G5, Anand vem para um jogo muito tático, né? Já está expondo aqui o seu rei, criando debilidades aqui nas casas brancas. Mas com isso ele está ganhando tempos em cima do bispo. Então, C5, Anand não perde tempo aqui, porque o rei das brancas está no centro, certo? E ele tem que atacar para tirar vantagem disso. Então, seguiu A3, bispo por C3, B por C3 e C4. Então aqui as negras já avançam seus peões, deixam as brancas aqui um pouco restringidas, né? A única casa que o bispo tem é essa. Aqui é interessante porque o Magnus precisa tomar uma decisão importante. Ou ele joga com o bispo E2 e roca, ou ele tem que jogar com H4 e para um jogo, digamos, very crazy. Por quê? Porque vai ficar um jogo muito tático e o rei das brancas está no centro. E isso é bem complicado, é bem chato para as brancas lidar com isso. E aqui Magnus escolhe H4 para ir para esse jogo tático e ver o que vai dar. Então, Anand jogou G4, seguiu H5. Qual a ideia de H5? Simplesmente nós liberamos essa casa para o bispo, certo? E cravamos esse peão aqui na sua casa que ele está. Então seguiu cavalo D7 e bispo F4. Agora nós estamos aqui atacando o bispo de F4. E dama A5. Anand simplesmente ignora essa ideia do bispo tomar em H6, porque ele pensa que com o rei das brancas no centro é possível você obter uma vantagem a respeito disso. Porque, por exemplo, se dama bispo por H6, dama por C3, bispo por F8, então a dama vem tomar aqui em A1 com cheque e aí as brancas começam a ter problemas. Então, Magnus não permitiu isso e defendeu aqui o peão de C3. Então, cavalo B6, com ideias de cavalo A4 e cavalo C3, ignorando simplesmente aqui o peão de H6. Então, seguiu bispo por H6, cavalo A4, bispo por F8, torre por F8 e F3. Simplesmente aqui a ideia é dar uma escapadinha para o rei,
certo? E você se pergunta, será que é interessante jogar aqui o lance F3? Vamos ver, eu também me perguntei. Só que F3 aqui tem um lance na posição muito interessante que é E4. E aí se D por E4 tem cavalo, certo? Cavalo C4. E o que acontece? Se as negras aqui não tomam o cavalo e, por exemplo, jogam dama D8, simplesmente dama G5 já ganha a partida. Porque depois de rei H8 ou rei H7, vai seguir dama por F5. Então aqui não seria interessante essa jogada, porque as brancas aqui teriam que jogar dama por C3, certo? E depois de dama por C3, cavalo por C3, acontece que simplesmente as brancas estão bem melhores aqui na posição, certo? Eles estão com uma qualidade a mais, né? Ok, então. Então, depois de F3 aqui, por parte do Magnus, seguiu com torre E8. E aí seguiu rei F2, né? Dando aquela escapada com o rei. E aí depois de B5, aqui temos uma pausa. E é interessante achar o lance que as brancas devem fazer nessa posição. Porque parece que as brancas estão bastante restringidas aqui, certo? Mas apenas um lance dá uma vantagem significativa para as brancas. Então é interessante você pausar o vídeo aqui e tentar achar esse lance. Vamos lá, pausou o vídeo. Então se você achou E4, meus parabéns. É um lance bem difícil de achar. Porque depois de D por E4, segue a bomba, cavalo por C4. O que acontece aqui? O cavalo está atacando a dama e ao mesmo tempo a gente está ameaçando dama G5. E qual é o problema de dama G5? Dama G5 é um duplo no cavalo e no rei. E aí o rei vai ter que fugir para alguma casa aqui, certo? Então, seguiu B por C4 e aí depois de dama G5 cheque, rei H7, as brancas podem tomar aqui. O melhor para as negras aqui nessa posição é jogar rei F8, porque depois de dama por F8, por F6, o que acontece? Torre E6, e essa torre vai ficar defendendo aqui essa sexta fila. E aí, por exemplo, depois de dama H8 e rei E7, as brancas estão atacando, mas as negras conseguiram esconder o seu rei aqui numa posição minimamente confortável, né, em relação ao que estava na outra posição. Mas, depois de dama G5 cheque, seguiu rei H7. Então, seguiu dama por F6 e E3. E aí, as brancas aqui jogam rei G1. E aí, depois de bispo E6, elas defendem aqui o peão de F7. Então, seguiu D5. E aqui é interessante, porque o Magnus poderia tentar jogar um lance como H6 aqui nessa posição, só que para ameaçar, obviamente, um dama G7 checkmate, mas simplesmente torre G8 aqui segura totalmente a posição, certo? Então, depois de bispo E6, seguiu o D5. Então, após D5, nós temos algumas escolhas aqui. Se você toma de dama aqui, o que acontece? Dama por C3, cavalo por C3 e D por E6. Então aí as brancas ganharam uma peça. Se você toma de dama, aliás, se você toma de bispo, o que acontece? Nós jogamos torre H4, atacando este peão. E aí depois algo como E2, dama F5 cheque, rei H8, bispo por E2 e, se torre por E2, torre G4. Essa dama e essa torre aqui estão muito, muito fortes. E o rei das brancas, perdão, o rei das pretas está muito, muito exposto. É uma vitória fácil. Por isso, depois de D5, seguiu dama por D5. Então, torre E1, certo? Dama D2. E aqui é interessante que se o Magnus faz um lance besta, por exemplo, se ele não olha a armadilha que tem aqui, se ele joga, por exemplo, H6, pausa a posição e encontra mate em 2 para as pretas. Dama F2 cheque, rei H2 e G3. Olha que mate muito bonito, né?
E então aqui vale lembrar que qualquer cuidado é muito importante, porque o rei de ambos os lados está muito exposto. Os peões aqui estão restringidos bastante. Mas Magnus obviamente viu isso e jogou torre E2. E aí seguiu dama C1, e aí então dama D4, G por F3, dama por F3. Aqui o Magnus percebe que se ele levar para um final, ele tem vantagem. Então, Anand joga aqui dama por C3, tomando um peão. E aí seguiu G por F3. Então, torre G8 e rei F2, tirando o rei aqui desta coluna. Então, dama G7 e dama E4 cheque. Depois de rei H6, dama F4, rei H7 e dama E5, aqui é uma das últimas oportunidades de que o Anand tem de levar para um final, certo? E tentar lutar num final levemente inferior. Então ele jogou dama H6. E aí depois de torre G1 e torre C8, vale lembrar aqui para vocês pausarem o vídeo e analisarem qual é o lance que as brancas ganham nessa posição. Pausaram? Quem encontrou o lance dama E4? Dama E4 é um lance muito interessante, porque depois de rei H8, dama D4, e aqui depois de rei H7 você precisa ter visto todos esses lances para encontrar exatamente esse lance aqui, ó, torre por E6, porque nessa posição o Anand desistiu. E por que o Anand desistiu nessa posição? Bem, se você toma de dama, encontra aí mate em um lance. Exatamente, dama G7, checkmate. E se você toma de rei, encontre aí um duplo no rei e na torre. Exatamente, dama D7, atacando o rei e a torre. E aí nessa posição aqui você pode abandonar e chorar para sua mamãe, porque depois de rei H8, por exemplo, você está tomando mate em pouquíssimos lances, certo? Então é isso aí, galera. Vamos ver aqui agora a classificação. Eu vou jogar a classificação aí para vocês na tela. Ó, nós temos o Magnus em primeiro colocado com 15 pontos, certo? Após 9 rodadas. Nós temos o Nakamura em segundo com 11 pontos. E aí depois em terceiro e quarto nós temos o Nishigiri e o Levon Aronian. Em quinto, juntamente empatado com o terceiro e o quarto, nós temos o Wesley So. Em sexto, sétimo e oitavo, empatados com 8 pontos, nós temos Jing Liren, Vishwanathan Anand, Hari Krishnan, Pentala. E em nono nós temos o Yaneponiashi. E em décimo nós temos o Vidit, indiano Vidit, né? Nós temos aqui 3 indianos nesse campeonato, 2 americanos, um norueguês, um holandês e um da Letônia, que é o Levon Aronian, certo? E nós temos aí o Jing Liren, que é da China. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se possível, se inscreva no canal, deixa o like, vamos ajudar aí a bater os 2.000 inscritos. Valeu, galera. Te vejo na próxima. Falou!